Oi, gente, tudo bem? Desde que eu comentei sobre esse assunto, muita gente pediu pra eu falar. Eu não sabia que ia despertar a curiosidade de tanta gente e fiquei muito feliz que as pessoas quiseram saber sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito e que, desde que aconteceu, eu fiquei tipo, uau, eu conto pra todo mundo e todo mundo que ouve se interessa e quer fazer. Enfim, vou contar pra vocês como foi a experiência de ver meus anjos. Eu não vi, na verdade, né? Quem viu foi minha irmã, que fez o Theta Healing comigo, mas por ela eu vi meus anjos e consegui ter contato com um deles e foi uma experiência muito emocional, foi uma experiência muito incrível e surreal, assim, porque eu vi que foi real, né? Eu acabei de usar duas palavras, né? Ao contrário, foi surreal, mas eu vi que foi real, então foi uma coisa que mudou totalmente minha visão do que eu acreditava e o que não acreditava. E mudou minha vida com certeza. Vocês viram que eu comecei a falar de anjos aqui no canal do nada e foi depois dessa experiência que eu tive. E vou contar pra vocês hoje como é que foi ter contato com meus anjos da guarda. Always thought that you'd be by my side. Se você chegou aqui no meu canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever e também me segue lá no meu Insta, que é @withloveraquel. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre minha primeira experiência com Theta Healing, deixa de dar uma olhadinha também, eu vou deixar aqui no card. E que, na verdade, não foi minha primeira experiência com Theta Healing, né? Minha primeira experiência foi, na verdade, quando a minha irmã foi entrar em contato com meus anjos da guarda. E que, na verdade, ela fez comigo pra ver se eu queria, porque ela sabia que eu não acreditava muito em anjo da guarda, nunca fui de acreditar muito nessas coisas, em anjo e tal. E ela fez comigo, perguntou se eu queria fazer, eu falei, ah, vou fazer. E foi uma experiência muito, assim, mudou minha vida, mudou minha percepção de muita coisa. Hoje em dia eu acredito muito, tanto que eu já falei pra vocês que eu leio o livro de como me comunicar com anjos, que eu me identifiquei como um anjo na Terra, que, enfim, foi uma mudança incrível na minha vida e que eu aconselho que, se vocês quiserem ter essa experiência, eu indico minha irmã de olhos fechados. Várias amigas minhas, depois que eu contei minha experiência, vieram aqui em casa fazer essa experiência, esse Theta Healing com a minha irmã, de ver os anjos. E minha irmã atende para ver os anjos à distância, você pode fazer com ela por chamada de vídeo e também por FaceTime ou Skype. E além disso, ela também faz Theta Healing de cura, de crenças e tudo mais. Eu explico melhor no outro vídeo de Theta Healing, eu vou deixar o e-mail dela aqui embaixo. E ela me falou que pra quem tá vindo por mim, meu seguidor, ela tá fazendo um preço especial de R$ 150, que é um preço muito bom. Eu fiz com outra pessoa pra fazer o tratamento da minha síndrome do pânico e foi R$ 350, então R$ 150 tá muito show. Enfim, vou contar como foi. A gente fez pessoalmente, né, como ela é minha irmã, a gente tava juntas, então juntas a gente entrou no estado Theta, que é o estado quase do sono. Ela faz uma meditação que a gente meio que vira uma bolinha que vai lá pra cima e depois desce até o chão, entre as raízes na terra. E aí ela vai pedindo a permissão sua pra ir entrando, entrar em contato com o seu anjo da guarda e você vai permitindo. Ela pediu pra eu ficar de olho fechado, mas eu, né, dei uma olhadinha assim e é muito engraçado ver. Porque engraçado não, né? Não é engraçado. É diferente ver, porque eu nunca tinha visto minha irmã e ela não lembra das coisas da maioria. Então, pode ficar tranquilo que se tiver alguma coisa íntima, ela provavelmente não vai lembrar, porque ela tá num estado realmente de muito relaxamento, de sono, praticamente. Ela não lembra direito do que acontece. Ela te fala tudo na hora, você vai lembrar e ela não. E eu vi ela olhando assim, ó. Tipo, atrás de mim ela olhava e via três anjos, ela me falava. Então, ela me falou que via três anjos, um que era pequenininho, que não parecia um anjo, ele era um menino, baixinho, falou que parecia que tinha minha altura, cabelo bem enroladinho, e que é com ele que ela se comunicou mais, que o nome dele era Ariel, e que ele era, tipo, engraçadinho, assim, que existem muitos anjos que são da pegadinha, assim, que gostam de fazer brincadeirinhas, que são os anjos mais novos.
que ele ainda não tinha asas e que eu tinha um anjo grande, assim, que já tinha a figura de um anjo, como a gente pensa, né? Que é grande, tem asas, e uma mulher também que tinha asas, mas eles dois não falaram comigo, com ela, na verdade, né? E que o Ariel falou que ele não se desenvolvia porque eu não entrava em comunicação com ele, eu não me comunicava, não rezava e não pedia coisas pra ele. Que eu não pedia proteção, não pedia nada pra ele, então ele ficava como se fosse guardado numa caixinha e que eu não acreditava nele, que por isso que ele era assim. E ela foi me falando isso, e nessa hora eu já comecei a chorar muito. E eu não sei por quê, porque até então eu não acreditava, então não tinha por que eu chorar, mas eu me senti de coração partido de ouvir isso, mesmo que até então eu não acreditasse. E ele falou, ela continua não acreditando, porque ela não precisa nem falar, sabe? Ela pode só pensar e conversar comigo na cabecinha dela e eu consigo falar com ela. Se ela não acredita, pede pra ela falar, perguntar alguma coisa pra mim. E isso a minha irmã tava falando pra mim, eu não tava ouvindo nada, não era nada, tipo, assustador e tal. Minha irmã falava pra mim isso. Minha irmã falava assim, ele tá falando pra você fazer alguma pergunta, pode ser até baixinho, mentalmente, pra ele. E aí eu, na minha cabeça, falei assim, tá, então se você realmente consegue se comunicar comigo, o que que eu tô pensando? E aí nessa hora minha irmã virou pra mim e falou assim, ele falou que ele é seu anjo e não adivinha. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, é verdade. E aí ela falou assim, ele falou que então vai falar uma coisa que só ele sabe, que você não contou pra ninguém. E aí ele me falou uma coisa que eu não tinha contado pra ninguém, que era uma decisão que eu ainda não tinha tomado e que eu ainda não tinha falado pra ninguém que eu tava pensando em tomar essa decisão. E ele me falou, me deu um conselho, tipo, falou assim: a vida vai te mostrar o caminho certo, mas você não precisa se preocupar com isso, porque o motivo pelo qual você tá incerta é muito certo. Você não precisa se preocupar. O motivo pelo qual você tá incerta vai dar tudo certo. Tipo, eu não vou falar aqui porque é uma coisa muito íntima. Eu realmente não tinha falado nada pra ninguém. Ele falou assim: o motivo pelo que você tá incerta tá certo. Tipo, vai dar tudo certo. Eu não tinha falado pra ninguém e minha irmã falou isso. E depois ela nem lembrava que tinha falado isso pra mim. E eu fiquei tipo, mano. E aí a minha irmã falou, você quer fazer alguma pergunta? Eu falei, tipo, posso saber o nome dele? E aí ele falou o nome dele, que era Ariel. Ele perguntou por que que eu tava rindo. E aí eu falei que era porque era o nome da minha princesa favorita. E aí ele, tipo, falou que achou engraçado também. E aí eu perguntei se eu podia saber o nome dos outros dois. Aí ele disse que não. E aí eu fiquei tipo, tá bom. Só que, tipo, eu tava chorando muito. Porque eu percebi que era verdade, sabe? Eu tava ali e ele tinha falado coisas que eu não tinha contado pra ninguém. Era uma coisa dentro da minha cabeça que ninguém sabia, ninguém fazia a menor ideia de que eu tava pensando naquilo. E desde então eu rezo, passo todas as noites, converso com meu anjo, principalmente com Ariel, porque desde então eu peço quase todas as noites pra saber o nome deles, mas como minha irmã falou, o Ariel é um anjinho brincalhão, então quase todas as noites ele me dá nomes de brincadeira, tipo nomes de duplas sertanejas, mas quando tem alguma coisa na minha vida que eu tô com alguma dúvida, eu peço, ele me dá as respostas. Eu sonho coisas, ele me dá respostas por sonhos. Eu tenho alguma dúvida, eu peço e minhas respostas sempre vêm por sonhos, por isso que eu anoto todos os meus sonhos. Eu vejo coisas às vezes que eu pergunto pra ele se são verdades e ele me mostra por sonho, tipo, eu já tive algumas visões estranhas e eu falei, o que que é isso? E por sonho ele me mostrou, eu já vi ele em sonhos que eu reconheci, eu vi que era meu anjo, tipo, eu vi e tive certeza que eram anjos. E eu tinha certeza que era ele, porque era a descrição que a minha irmã tinha dado dele, e ele me mostrou exatamente a visão que eu tive e explicou o que era. E tipo, desde então eu acredito muito nisso, eu leio sobre isso. Como eu falei, minha irmã também um dia tava comigo na livraria e comprou um livro que era sobre anjo na terra, e ela não tinha entendido muito bem, mas ela comprou e começou a ler e falou: Meu, esse livro não é pra mim, porque
tava descrevendo o que eram pessoas que são anjos na Terra, e eu já tinha ido em algumas pessoas, tipo médiums, bruxos e tudo mais, que falavam pra mim que eu era anjo na Terra, e já tive uma experiência com a minha sobrinha, quando ela era bebê, de agarrar minhas mãos e colocar a testa na minha testa, e enquanto ela dormia, ela falar que eu era um anjo na Terra, e esses tempos eu perguntei pra ela se ela lembrava, ela falava assim, eu lembro, só que ela era muito bebê, e desde então eu acredito sim nisso, nessa história de que minha alma escolheu ser um anjo na Terra, mesmo que eu não tenha memória disso. E sempre que eu tenho dúvida disso, eu recebo um sinal de que sim, é verdade, mesmo que isso pareça maluquice. Eu posso contar mais sobre isso também em outros vídeos. Minhas amigas que fizeram esse Teta Healing com a minha irmã também, todas saíram aos prantos, porque os anjos também falaram coisas que elas não tinham nem perguntado pra minha irmã, sabe? Porque você pode fazer perguntas, tipo, pode fazer pergunta pra minha irmã ou pra outra pessoa, se você decidir fazer, tipo, se você tiver com dúvida na sua vida em relação a alguma coisa, você pode fazer pergunta pra minha irmã, que ela vai perguntar pro anjo e o anjo vai responder. Teve coisas que as minhas amigas falavam assim, não, eu quero só que ele me dê algum recado porque eu tô perdida. E o anjo falava coisas que elas nunca tinham contado pra ninguém, mas era exatamente o que elas queriam ouvir, e todas saíram, tipo, meio chocadas. Acho que 5 amigas minhas fizeram e elas ficaram, meu Deus do céu, e cada uma tinha um anjo, tinha uma que tinha 5 anjos, uma tinha um anjo que tinha uma pomba junto, cada pessoa tem tipo, uma quantidade de anjos, ou só um, ou dois, eu tenho 3 no caso, tem um anjo que tem animal junto, e tudo varia muito, cada um tem um jeito diferente, né? E é muito legal mesmo. E, gente, Teta Healing é incrível, tanto essa história dos anjos quanto pra cura, pra tudo. E eu indico de olhos fechados, minha irmã, ela é muito carinhosa pra fazer isso e ela leva muito jeito. Vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês, o nome dela é Bárbara. E é só falar que vocês vieram por mim, que ela vai atender vocês com o maior carinho, com certeza. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, deixa aí nos comentários pedindo pra trazer ela aqui em vídeo, que eu abro lá no meu Insta, que é @loveraquel, pra mandarem perguntas e a gente responde juntas aqui em vídeo perguntas, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que eu tenha dado aí uma esclarecida em como é que foi essa história de eu ter visto meus anjos, que, né, na verdade foi minha irmã que viu, mas eu basicamente vi por ela e comecei a ver por sonhos o meu anjo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o vídeo de amanhã.